professor Fábio, aqui é a aluna Emanuele Lopes, mais uma vez, para esse terceiro vídeo da terceira semana do estudo remoto, onde iremos falar sobre o conteúdo dessa semana, que foi as propriedades do concreto endurecido. Nossa primeira propriedade é a resistência característica, o conhecido FCK, que sempre no projeto vai vir estimando um valor para o FCK. E então, a gente, a partir desse valor estimado, ao qual a gente vai se orientar, responsável pela produção do concreto, ele vai ter que garantir que 95% dos corpos de prova daquele concreto que ele produziu só se rompam com o FCK igual ou superior ao FCK estabelecido pela norma. O FCK ele é medido em megapascal. Então, ali, quando ele fizer o concreto e fizer os corpos de prova, que só após 28 dias, após a cura desse corpo de prova, vai se ter a resistência do FCK. E ele vai ter que comparar com o FCK estabelecido no projeto. Nessa imagem que eu vou colocar agora, a gente vai entender o FCK. O projetista, o engenheiro, quando ele solicita uma determinada resistência para o concreto, ele está querendo dizer que não quer que o concreto se rompa com tensões inferiores àquela, e sim igual àquela ou superiores. Mas o concreto ele é muito variável em toda a estrutura. E por isso, estabelece o FCK para o valor que seja igual ou superior a ele, né? Então, como mostra aí na imagem, se estabelece um valor. Bom, como mostra aí na imagem que a gente está vendo, o FCK estabelecido foi de 40 MPa, que é o que está em verdinho aí. E apenas 5 corpos de prova de um universo de 100, né? Porque vamos supor que aí tem 100 corpos de prova. Apenas 5 corpos de prova foram, não aguentaram, ou seja, foram rompidos. Esses 5 corpos de prova, a resistência deles eram inferiores a 40 megapascal. Porém, atingiu, né, essa resistência, atingiu até 46 megapascal, que é o nosso FCM, que é a resistência média de dosagem, que iremos ver daqui a pouco. Ou seja, a resistência, mais de 95%, não, no caso 95% dos corpos de prova resistiram ao FCK determinado pelo projetista. E apenas 5 corpos de provas foram rompidos porque tinham resistência inferior ao FCK estabelecido. O FCM vai ser a resistência média de dosagem, que é uma resistência que ela é majorada para que haja esse aumento que vai prevenir erros no cotidiano. Ali na produção do concreto existem erros. E esse FMC é feito exatamente para isso, para que esses erros não interfiram na resistência a resistência característica, que no caso é o FCK. Para o FMC, a gente vai ter uma fórmula. Sim, vamos ter uma fórmula. E por que não fazer, não aumentar de qualquer jeito, pelo conhecimento? Porque vai estar gastando muito ali. Então, existe um estudo que possibilitou uma fórmula, e essa fórmula nos diz o FCM para cada FCK, que vai ser essa fórmula que vai aparecer aí. FCM é igual a FCK mais 1,65 vezes SD. SD é o desvio padrão, que o FMC ele gira em torno desse desvio padrão, né? E esse desvio padrão vai existir uma norma, que é essa norma que está aparecendo, 12.655, que vai estabelecer 3 classes para esse SD. Porém, voltando para a fórmula, a gente vai ter esse 1,65 como um desvio, uma adição, no caso, como uma adição estudada para o valor do FMC. Esse FMC ele vai resultar num traço que
que vai possibilitar uma resistência de 95% dos corpos, da prova dos corpos. Então, tipo, esse FMC, ele vai gerar um traço, e esse traço vai permitir que atinja ao valor estabelecido do FCK, que no caso são 95% dos corpos de prova não serão rompidos. Essa norma, como eu já falei, ela vai medir o desvio padrão adotado para o cálculo de resistência de dosagem. E em nenhum caso esse desvio ele vai poder ser menor do que 2 MPa. Agora a gente vai ver as condições que a norma 12.655 estabelece para o valor do SD. A condição A é quando o SD é igual a 4 megapascal. Nessa condição, o cimento e o agregado eles vão ser medidos em massa e a água em massas ou em volume, e vai ser medida pelo dispositivo dosador, que vai corrigir a função de umidade desse concreto. Na condição B, o SD ele vai ser igual a 5,5 MPa. E nele, o cimento em massa e a água vão ser medidos em volume que também é medido pelo dispositivo dosador. E agora, diferente da condição A, os agregados eles vão ser medidos em massa combinada com o volume. A gente tem a condição C, que é quando o SD é igual a 7 MPa. Nessa condição, o cimento ele vai ser medido em massa, os agregados em volume, a água vai ser medida também em volume e a sua quantidade ela vai ser corrigida em função da estimativa da umidade dos agregados, da determinada consistência do concreto. Ela vai ser menos rigorosa do que as outras, porém, ela vai também gastar muito. Por quê? Porque esse SD vai ser de 7 MPa, ou seja, vai gastar mais material para que quando multiplicado, esse FMC vai ficar um pouco mais alto. A gente vai ver a execução, a parte da execução. É a fase que mais se encontra erros, que mais se tem erros, probabilidade de errar. E ali pode gerar esse erro, ele pode gerar um prejuízo a curto prazo ali na obra, errando e comprando mais material ou menos, e gastando, pesando no bolso da pessoa que está responsável pela obra, ou a longo prazo, como no caso essa estrutura vir a desabar devido ao erro do concreto, do traço do concreto, e tem várias formas de isso não dar certo. Então é necessário muito rigor na hora da execução. E para isso, para prevenir isso, é necessário um cuidado prévio, que a gente vai ver através das formas. E o que são as formas? Mais uma vez, as formas elas vão garantir o formato e que o concreto ele vaze, né, ajudando também nas dimensões dos elementos. E por isso elas devem ser preparadas com cautela. E também usadas, é recomendado que se use desmoldantes, que é tipo uma manteiga, né? O senhor associou muito bem essa analogia, porque na hora de desformar ficará mais fácil de desformar, assim como também não prejudicará na fisionomia da estrutura. Bom, a gente também tem os escoramentos, que quando bem executados, eles não irão resultar em deformações excessivas no concreto, no pilar, na viga, na laje. Então, é bom que o escoramento ele seja feito de forma correta, assim como as formas. Um cuidado que a gente tem que ter também é na execução das armaduras. Quando a gente for executar as armaduras, a gente tem que arrochar bem, tem que fixar bem, para que em qualquer movimento, quando ela for posicionada, né, ou em qualquer outra situação, seja de transporte ou não, essa armadura ela se mantenha fixa e não se desregule, que isso pode acarretar em danos posteriores na estrutura. Nós temos a produção do concreto.
os modos de produção, os modos de produzir concreto pode ser na obra ou na central. Na obra a gente vai ter duas formas, na enxada ou na betoneira. E na central a gente vai ter mais outras duas formas, que vai ser ou na dosadora ou na misturadora. Na obra, o serviço, o trabalho, ele vai ser manual, na enxada. O que é recomendado ser evitado? Porque ali no trabalho manual, na enxada, a enxada vai pegando as sujeiras do chão e tudo mais, e vai entrando ar ali na mistura, e isso não é bom para o concreto, apesar de ser muito usada em obras pequenas. No caso do estágio que eu fiz, eles só usavam a enxada, e quando foi somente para preencher os pilares que alugaram o caminhão betoneiro. Então eu vi também muito atraso na obra devido a essa execução do concreto manualmente, que atrapalhava e deixava tudo num período mais longo. Outra forma é na central, que é essa imagem que vai aparecer aí. Na central, é mais usado e feito o concreto em centrais quando as obras são de médio ou grande porte e necessitam, porque vai necessitar de espaço e dinheiro, né, para fazer essa central. Porém, ela reduz o desperdício, dá maior produtividade, tem menos mão de obra, né, e gera um concreto de qualidade, já que também se tem erros mínimos no traço por ser tudo dosado. A gente tem o transporte e o lançamento do concreto, que deve ser feito de forma rápida, sem que tenha ocorrido ainda as reações iniciais, que seria o início de pega. Então, do processo da execução ali até a concretagem, é dado 2h30. E no estágio a gente viu até uma coisa muito interessante e preocupante de fato, que foi uma certa demora, acredito de meia hora, para usar o concreto. E o que foi que eles fizeram? Eles pegaram os sacos de cimento, umedeceram e colocaram em cima do concreto. E ali passou umas meia hora para eles voltarem a usar o concreto. Então, existem aí alguns macetes, porém não é recomendado, e sim que se faça de forma rápida esse transporte e lançamento do concreto. Em obras grandes e médias, a gente já se usa também para o transporte equipamentos mais robustos, que no caso seriam as gruas, que é essa imagem que está aparecendo, e as caçambas, que é bem mais prático, acelera o processo, né? Principalmente porque se conseguem se movimentar na vertical e na horizontal. Temos também as bombas, que elas distribuem de forma eficiente o concreto, né? Assim como ela também vai reduzir a mão de obra e vai dar maior agilidade ao processo. E a gente tem alguns tipos de bomba, que temos a bomba estacionária, a autobomba e o caminhão bomba-lança. A bomba estacionária, ela bombeia concreto simples, que necessita ser transportado até a obra por meio de um veículo automotor. E a autobomba, né, ela é uma bomba de concreto instalada diretamente sobre o veículo automotor. Essas duas, a bomba-lança e a autobomba, elas necessitam que seja instalado montar uma tubulação para que elas ocorram. Porém, a última bomba, que é a bomba-lança, ela dispensa essa montagem e também tem um limite de alcance de até 30 metros. Temos o adensamento, que é o processo de expulsão de ar da mistura, fazendo com que as partículas se encontrem, né, e fiquem mais próximas, que vai gerar resistência ali ao elemento, consequentemente durabilidade, se feito de forma correta, né? Esse adensamento, ele pode ser perigoso se for mal feito. Então a gente tem aí 2 pontos, né? Se não for feito, vai deixar
alguns vazios na mistura e, se for feito de forma incorreta, pode ocasionar segregação do concreto, que também não vai ser legal. Então, o recomendado é que seja feito de forma correta e moderada. O último processo na composição do concreto é a cura, que é quando ali ele está em fase final, e essa cura ela vai permitir evitar, né, uma evaporação prematura da água sobre o elemento, mas vai também aumentar a resistência, a durabilidade de toda essa edificação. Então, a cura ela é muito essencial para que o concreto ele apresente futuramente uma boa resistência. Vai ter vários tipos de cura, 3, salvo engano. Seria a cura úmida. Ela é feita através da aspersão de água com a mangueira ou de mantas umedecidas, que vai permitir ali a saturação até que atinja a resistência adequada. Então, vai estar em contínua saturação para que esse elemento apresente a cura completa. Cura química, ela consiste em uma aspersão de um produto sobre o elemento após a finalização. E diferente da cura úmida, não vai ser necessário colocar mantas umedecidas ou estar aguando com a mangueira. Não, ali é colocado um produto químico, como estão vendo na imagem, que vai gerar uma película impermeável e vai também minimizar a evaporação da água. Cura a vapor é utilizado em fábricas para peças pré-moldadas. Vão ser colocadas essas peças, a cura delas vão acontecer através de vapor. Em altas temperaturas, elas vão acelerar esse processo de hidratação do concreto e também a resistência da peça. Para garantir, né, a durabilidade e a qualidade desse concreto, é necessário que seja feito o controle tecnológico, tanto na execução como no recebimento. Na etapa de recebimento, é necessário um controle tecnológico, que pode ser feito através de teste, como é o caso do slope test, né, ou ensaios laboratoriais, que vão nos possibilitar perceber qual é a resistência do concreto produzido em determinadas obras, e vai ter ali um controle sobre o que pode ou não ocorrer naquela estrutura, né, através desses testes e desses ensaios, que são fundamentais para qualquer edificação, né? Eu agradeço, professor Fábio, mais uma vez. Me perdoe por qualquer erro, né? Tô tendo alguns problemas com o celular, tá enchendo a memória muito rápido, então por isso que eu mudo de imagem, mas espero que o senhor tenha gostado. Desculpem qualquer erro na minha fala e tudo mais. Então, tchau, tchau. E é isso, muito obrigada.